Pois é, Kama Sutra, bom dia, bom dia. São 8 horas e 37, 17 de abril de 2026. 17 de abril em 2016 ocorreu um golpe de Estado, certo? Um golpe de Estado institucional, certo? Revestido como fosse um impeachment, certo? Foi um golpe promovido pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, por empresários, tá certo? Por rede de mídia, sabe? Por ações geopolíticas, sabe? Ações ali do Departamento de Estado, sabe? E Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tá certo? Pela Lava Jato que se estabeleceu aqui, pela guerra híbrida, tá certo? Que é uma forma atualizada, contemporânea de se fazer, sabe, derrubação de sistemas, de estruturas, tá certo? De se promover reformas, tá certo? E essa coisa, ela vai, eu vou querer, sabe, dar destaque para isso, mas eu preciso dar um salto aqui de qualidade, tá certo? Falando em qualidade, tá certo? Eu estou sendo visitado, eu estou tendo uma visita nova, tá certo? Mas eu espero que não seja um corvo, e não é corvo, posso assegurar que não é corvo, só para fazer comentário mesmo, para lembrar do corvo, como é que chama o autor daquele poema, O Corvo, tá certo? O corvo que de repente entra, sabe, na vida de um cidadão, tá certo? Numa noite sombria, numa noite tempestuosa, tá certo? E o cara derrubado, sabe? A noite estava dentro dele, tá certo? Não estava lá fora, não era uma noite de tempo, tá certo? Uma noite de ambiente, era uma noite de trevas mentais, tá certo? E o cara tava derrubadão, e que não é o caso, mas é só assim para pegar a imagem do corvo, porque eu falei do corvo, mas eu não me expliquei direito que porra é o corvo, tá certo? O ser humano vive de imagens, vive de símbolos, sabe? Vive de crenças, tá certo? E se acredita em gato preto, tá certo? Se acredita no dia 13, sexta-feira 13. Sexta-feira 13 lembra os templários ali, uma data quando eu não sei o que aconteceu com a vida dos templários ali, tá certo? Mas outro dia apareceu uns novos templários aí, sabe? Só que eles usavam uma cruz preta, tá certo? E os caras eram violentos, tá certo? Assim, eu achava, sabe? Nós fomos, pela cultura ocidental, sabe? Instruídos de que os bárbaros estavam chegando os bárbaros, tá certo? Os bárbaros ameaçavam ali os portões da cidade, os bárbaros ameaçavam os muros, tá certo? Fomos educados dessa maneira, e os bárbaros eram indicados num trabalho que eu fiz aí, numas anotações que eu fiz, como é que chamava aquela linguista? Polaco, germânico polaco, não sei. Não vou lembrar agora. De vez em quando eu lembro dela, tá certo? Porque ela tem aí, sabe, aponta noções de história, tá certo? E quando se falava dos bárbaros e falava de linguagem, tá certo? Foi ali, sabe, que eu aprendi, que eu conhecia esse assunto, essa temática. Os bárbaros ali naquele contexto é dos gregos, tá certo? É dos gregos ali atenienses, dos gregos ali, eu não sei que século era aquele ali, tá certo? Mas assim, se falava. Porque veja o ser humano, sabe, na apropriação dos excedentes da produção, tá certo? Ele se apropria do que está no seu território e se apropria do que está fora do seu território. Ele se arma, ele cria exércitos, sabe, e invade territórios dos outros por aí, tá certo? E subjuga esses outros aí que estão por aí, tá certo? Escraviza, tá certo? E traz esses escravos para dentro, e além de escravizar, nós estamos no ponto de vista econômico, tá certo? Eles também operam o plano identitário, desqualificam, sabe? Desqualificam a subjetividade do outro, tá certo? Humilham o outro, tá certo? E ali, sabe, para manter o outro ali, sabe, controlado, essas coisas todas, tá certo? E no tempo dos gregos antigos, eles chamavam esses que vinham, que eram trazidos de fora para dentro da cidade, chamavam de bárbaros, sabe?
E por aí se vai tendo aí a ideia, sabe, bárbaros como aqueles que não têm ali, sabe, os costumes dos de dentro da polis, tá certo? E não tem a mesma educação, não tem a mesma instrução, não tem os mesmos hábitos, tá certo? E por isso são bárbaros, tá certo? E do modo geral, do ponto de vista da história, os bárbaros, eu estou espiando aqui, são 5 minutos de vídeos, tá tudo legal aqui, tá certo? Tá tudo correndo bem, eu tenho que esvaziar a memória desse celular. Mas os bárbaros ali, sabe, do ponto de vista histórico, são aqueles que estavam ali, sabe, fazendo contraface com os romanos principalmente, tá certo? Os germânicos, rapaz, sabe? Os teutônicos, como quiser chamar aquele povo ali. Aquele pessoal ao lado ali, rapaz, da Península Itálica, tá certo? E aí, sabe, a Roma então foi para cima deles, construiu estradas, construiu guarnições, construiu fortes, sabe? E assim, para manter esse pessoal, construiu muros, tá certo? Para manter esse pessoal longe, rapaz, longe ali, sabe? Longe ali da cidade, do reino, rapaz, sabe? Mas esses povos, rapaz, vinham, sabe, de lá, ali, sabe, os germânicos, povos germânicos, nas suas várias etnias. Vai passando um cara aí fora fazendo aí, rapaz, olha, marketing, certo? Convidando gente para ir para esbórnia, rapaz, gastar dinheiro com entretenimento, puta que pariu. Mas o fato é que os bárbaros, sabe, os bárbaros principalmente foram ali os teutônicos, sabe, aqueles descendentes de neandertais ali, sabe, na Europa, tá certo? E que ficavam ali, rapaz, eles iam para o oeste, certo? E buliam com os eslavos ali, tá certo? Eles iam para o não, eles iam para o leste e buliam com os eslavos, certo? Eles vinham para oestes e buliam também com os eslavos ali, sabe, também. Aí eles se espalhavam, iam lá para o norte ali, sabe, da Europa, tá certo? Se tornavam vikings, aquela coisa toda, certo? Os homens de gelo e não sei mais o quê. E esses caras vikings, eles iam ali para a banda ali do mar Mediterrâneo, tá certo? Se tornavam os homens do mar, certo? Os homens que vinham do mar. E eu não sei se ali, sabe, aquele gigante que apareceu lá na terra dos hebreus, rapaz. E nesse tempo era Davi ainda, então eles eram hebreus. Eram israelitas já, tá certo? Já não eram mais hebreus, eram israelitas, tá certo? Ali no tempo de Davi, era? Eu não sei. Rapaz, aí eu só sei que tem ali aquele gigante que luta com Davi, tá certo? É o Davi e Golias, o Golias. O Golias era um. O pessoal diz que ele era um gigante, mas talvez ali os filisteus ali, tá certo? Fossem todos eles gigantes, tá certo? E seriam exatamente aqueles povos que vieram ali, quem sabe, do norte da Europa, tá certo? Eu não sei. Eles eram velejadores, tá certo? Se acha até que esse pessoal esteve aqui pelo continente americano, ali nos Estados Unidos, ali onde está a América do Norte, tá certo? E, mas assim, e esses caras eram graúdos assim, sabe, de complexão forte. Era por isso que o Hitler, sabe, ali austríaco, sabe, queria de repente, sabe, do cabelo preto sem ser louro, sabe. O Hitler, sabe. Ele queria ser viking, sabe, ele queria ser teutônico, rapaz, ele queria ser Neandertal, sabe, Hitler, sabe, queria ser. Mas o fato é que ali naquela região onde está hoje a Alemanha, e li outro dia também que alemães e franceses, sabe, também ali, sabe, falam línguas diferentes, mas de certa forma talvez sejam entidades tribais ali, sabe, com alguma pertinência, sabe, pertinência é foda nessa análise, certo? Com alguma aproximação, sabe, genética, tá certo? Neandertais todo mundo, tá certo? Os franceses, tá certo? Mas eu só sei, rapaz, sabe, que tudo isso aí é misturado, sabe, nos conduz. Aí veja, eu quero falar aqui de pecado capital, tá certo? E essa onda de pecado capital, rapaz, lembra, sabe, a Idade Média, tá certo? Lembra a Idade Média? Eu acho que na Idade Antiga não se falava de pecado assim, tá certo? Exceto ali na Mesopotâmia, tá certo? Ali, sabe, naquele pessoal que usava a Bíblia como, ali, sabe, como um livro sagrado, sabe, um livro de espiritualidade, tá certo? Ali pros judeus, e agora sim eu falo dos judeus, já tá tudo certo.
Mas assim, sabe, mas veja que isso avança, e é principalmente na Idade Média, quando a Igreja Católica se estrutura, sabe, não sei se ela já se estabelece no Vaticano, rapaz, e tem os papas aí, os manda-chuvas aí, tá certo? E ali, sabe, há então, aí, sabe, uma mistura do sobrenatural com o natural, é do poder temporal com o poder divino, sabe, aquela coisa toda. E a igreja, sim, os clérigos, sabe, de um modo geral, eles assumem aquelas funções que tinham os sacerdotes antigos ali, no mundo ali da Mesopotâmia, ali no mundo ali, sabe, de persas, no mundo de gregos e aquela coisa toda. Mas o fato que além dos seres dinásticos, dos aristocratas, tinha também aqueles que ocupavam ali, sabe, uma outra casta, a casta dos sacerdotes, tá certo? Uma casta especial. Tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que a história ela vem sendo conduzida, sabe, por essas duas castas, podemos dizer assim, certo? A casta é dos ali, sabe, dos que controlam ali, sabe, o mundo sobrenatural, e a casta daqueles que controlam o mundo natural, tá certo? O mundo do poder político. Eu vejo dessa maneira, tá certo? Eu vou chamar de estético para esse primeiro mundo, o mundo dessas questões sobrenaturais, dessas questões metafísicas, por assim dizer, como se fala na filosofia, e vou chamar de ético o mundo dos aristocratas, o mundo do poder político, rapaz. Porque dá para a gente fazer, sabe, construir esses dois polos aí de análise, tá certo? O Nietzsche falava do Dionisíaco e falava do Apolíneo. Como é que ele chamava? O que é que ele chamava de Dionisíaco e de Apolíneo? Visões, tipo assim, visões de mundo, não sei se é bem isso assim, tá certo? Onde o Dionisíaco ele representa o caos, tá certo? E, num certo modo, quando a gente aí, sabe, se estabelece do ponto de vista cultural, tá certo? A gente fala do estado de natureza, tá certo? E o caos, então, traduz o estado de natureza, tá certo? Onde o que prevalece são as leis da natureza e não as leis ali, sabe, as leis culturais, as leis humanas, tá certo? E essa situação de caos se vai se opor ao logos, a situação de logos, onde as leis humanas é que vão prevalecer e se estabelecer. Então veja, eu coloquei caos e logos, tá certo? E falei de Dionisíaco e Apolíneo, sabe, para traduzir aí, sabe, essa essa visão que o Nietzsche tinha, dessas forças, sabe, que operam no mundo. Eu não sei se ele falava do teatro grego ou qualquer coisa assim, eu não lembro, tá certo? Mas assim, onde vale traduzir isso, tá certo? E veja que nos dois primeiros mundos, no mundo antigo e no mundo medieval, tá certo? O que se operava era principalmente um mundo dionisíaco, digamos assim, não tanto pelo traduzindo o mundo de putaria, tá certo? O mundo de bebedeira, não tanto disso, tá certo? Mas do ponto de vista do mundo de caos, de desordem, tá certo? Podemos dizer assim, tá certo? Para se opor ao mundo de razão, certo? De razão e de lógica e de logos, tá certo? Veja que eu estou fazendo esse prancheado aí, rapaz, porque eu quero chegar, eu quero falar de pecados capitais. Então veja que os pecados capitais é uma, é uma é um palavreado, tá certo, que se vai usar, tá certo? É um discurso que se vai usar, tá certo, no tempo, principalmente do predomínio do Vaticano, sabe, da Igreja Católica, tá certo? Ali no meio temporal, o Papa, sabe, disputando com os reis, tá certo? E fazendo ali uma luta medonha, certo? E nesse caso aí nós estamos novamente no plano da estética e no mundo de Dionísio, sabe, por assim dizer. Dionísio, não esqueçamos, foi um deus, tá certo? Dionísio foi um deus, certo? E eu falo de Papa, então vai dar tudo na mesma, sabe? Estou falando de sobrenatural, tá certo? E com o sobrenatural você não pode, sabe, impor razão, tá certo? É um plano de irracionalidade, seria um outro termo que poderia ser aprofundado, sabe, para verificar isso aí. E eu só sei, sabe, que o pecado, então, sabe, ele é tirado, veja ali no contexto da antiguidade, sabe, ali no tempo, ali na Mesopotâmia, nós tínhamos ali os 10 mandamentos dentro do Torá, tá certo?
e ali, sabe, se operava a funcionalidade desse regramento jurídico, sabe, jurídico religioso, são os 10 mandamentos. E a partir dos 10 mandamentos, sabe, as infrações que se vai cometendo, sabe, é o que se vai chamar ali de heresia, de pecado, aquela coisa toda, tá certo? E houve uns sujeitos aí que elegeram, sabe, observando o comportamento dos seres humanos, tá certo? E eu penso que essa matéria, esse material a respeito de pecado, é um material que se presta hoje para uma análise psicológica, uma análise parapsicológica. Lembrar de Jung, sabe, lembrar de Freud, mas o Jung, sabe, que trata dessas questões culturais, e o Lacan, talvez, e outros aí, sabe, psicanalistas, eu acho que eu queria falar a psicanálise, certo? Não para a psicanálise, não, e não para a psicologia. Eu queria falar de psicanálise, tá certo? E creio que esse material, repito, a respeito desses conteúdos, sabe, e dessas figuras, dessas figuras conceituais chamadas pecados, elas podem se prestar para traduzir a subjetividade humana, sabe, aí, sabe, e daí se deduzir conclusões, mas vejo que quando a gente fala de pecado, a gente está ali pondo o indivíduo, sabe, o ser, o ser religioso, tá certo? O membro de uma organização religiosa, no caso aí o católico, o cristão, tá certo? E nós estamos falando, portanto, de indivíduo, é interessante marcar isso, tá certo? Marcar isso. E eu estou falando tudo isso porque hoje se estabeleceu uma discussão, sabe, no 247 pela manhã, e eu aqui em tempos de visita de Corvo, tá certo? Eu falava do Corvo, o Corvo que traduz ali o misticismo, sabe? Traduz a superstição, tá certo? A cor negra, sabe? Para traduzir as trevas, as brumas, tá certo? As brumas que estão na cabeça, eu acho que eu já expliquei isso, acho que eu paro por aí, tá certo? E que não tem nada a ver, certo, com o meu caso aqui falando de brumas e de cor preta, sabe, e de escuridão e de corvo, sabe, não tem nada a ver, pelo contrário, tá certo? Não tem nada a ver, pelo contrário. E paro por aqui que eu não vou tecer mais comentários a respeito disso. Rapaz, mas eu só sei dizer que então, analisando o que está acontecendo no Brasil, e a gente poderia também colocar para o mundo, e a gente poderia colocar do ponto de vista mais histórico, sabe? E contemporâneo, moderno, tá certo? Para falar do capitalismo, sabe? Um conceito que me entrou na cabeça foi o conceito de pré-capitalismo, tudo aquilo, sabe, que não tem a ver com a teoria moderna, sabe, criada pelo Adam Smith com David Ricardo e ali, sabe, com a contribuição que deu o Karl Marx, sabe, essa história toda. Eu penso que o capitalismo, essa coisa que nós temos hoje, é uma coisa moderna por excelência, tá certo? E tudo que tem antes, certo? Vamos colocar ali dentro de uma caixa, sabe, de um baú chamado pré-capitalismo, tá certo? E para falar de pré-capitalismo, a gente tem que falar do modelo de apropriação dos excedentes da produção de uma maneira encaminhada configurada com propriedade privada desses meios de apropriação, tá certo? E notadamente os excedentes vai ser o esforço humano, tá certo? O ser humano que vai ser levado para dentro de uma fábrica, tá certo? E dali tirado o seu suor na produção de mercadorias, tá certo? Então a gente vai reservar o capitalismo moderno para esses conceitos aí em torno da luta de classes e tudo mais. E agora do ponto de vista cultural, tá certo? É onde que eu acho que o Max Weber se introduz, sabe? Eu não sei se o Max Weber, sabe, pode ser marcado como um cara que fez uma crítica filosófica, uma crítica política a partir do ponto de vista da economia, tá certo? Eu acho que não. Tá certo? O Marx foi por aí, tá certo? Eu acho que o Weber vai em outras direções, tá certo? E
quando ele vai falar, por exemplo, de patrimonialismo, e eu queria aqui resgatar, sabe, um posicionamento que fez o Jefferson Miola outro dia, sabe, quando aqui entre nós, ele para explicar o endividamento que está cometendo hoje os brasileiros, tá certo? Apesar de se estar, sabe, com melhorias na economia, sabe, melhorias na organização dos meios aí, sabe, de produção de renda, tá certo? Se percebe que o brasileiro hoje, segundo se consta, mas isso aconteceu nos Estados Unidos, rapaz, sabe? Nos Estados Unidos, no tempo de Biden, a economia bombava, mas os estadunidenses estavam, sabe, melancólicos, sabe, e elegeram o Trump, tá certo? A mesma coisa está acontecendo aqui, a economia, como diz o outro, está bombando, tá certo? Mas o pessoal aqui no Brasil, eles estão melancólicos. Agora, cada caso será um caso, tá certo? Tem aí, sabe, uns aceleradores de melancolia na sociedade, que são justamente esse pessoal que opera no mundo da estética, no mundo das crenças, no mundo da religião e no mundo da religião protestante, tá certo? Onde há um misto, sabe, um misto de preocupações. Essas crenças se fazem aí, sabe, ali, sabe, estabelecem umas conexões entre o mundo da estética, o mundo da ética, o mundo da política e o mundo da economia dentro do mundo da ética também, tá certo? E esses caras, sabe, querem então, sabe, mantém um pé numa canoa no campo da estética, no campo dominado por Dionísio, tá certo? E pelos seres sobrenaturais, os outros deuses deles aí, tá certo? E eu não, sabe, aí, sabe, não peço desculpa, sabe, se o Deus, sabe, desses caras que operam hoje no mundo do neopentecostalismo, sabe, não seriam aí, sabe, seres dionisíacos, tá certo? Porquanto o Deus que eles manipulam, sabe, sabe, e representam são seres aí, sabe, não tanto seres de orgia, tá certo? Mas são seres que embriagam, sabe, seres que trazem os contatos do capitalismo, e eu estou falando aqui, sabe, do capitalismo pré-histórico, tá certo? Contra os quais a contra-reforma, sabe, a contra-reforma operou, sabe, contra-reforma no sentido de combater aquele cara, rapaz, aquele alemão, sabe, o Martin Luther, certo, fez na Alemanha, tá certo, quando se rebarbou contra a Igreja Católica e contra a instituição, do modo geral, tá certo? E aqui no Brasil se operou a contra-reforma, e contra-reformistas chegaram aqui no Brasil os portugueses, rapaz, esse é o ponto que eu queria chegar, tá certo? Onde essas questões aí, morais, principalmente, sabe, eu toco um novo conceito para dizer então, sabe, que teríamos então dois campos, sabe, o campo da moralidade e o campo da ética, o que eu estou chamando hoje de campo da estética, certo? Talvez o mais apropriado seria chamado campo da moral, para traduzir, sabe, todo esse mundo de afetos, sabe, como queria Baruch Spinoza, a quem não li, tá certo? Mas eu creio que talvez ele pudesse estar se referindo a esse ponto de vista da moralidade, moralidade que vai se configurar numa relação ou numa base eminentemente individualista, sabe, do sujeito que padece, sabe, que padece a vivência, sabe, dentro desse espaço aí, dentro desse mundo, tá certo? Eu acho que eu vou assim, sabe, para simplificar, tá certo? Então eu diria hoje que nós temos um embate entre o campo moral, tá certo? O mundo de Dionísio, certo, com todas as suas consequências, sabe, não tanto pela questão de gentes porres por aí, tá certo, embriagadas, mas de certa forma embriagadas sim, porque com as mentes obnubiladas, eu falei obnubiladas, obnubiladas, tá certo, com as mentes embotadas, com as mentes confusas, tá certo, porque eu acho que no fundo é isso, tá certo, com um mundo de névoas, rapaz, de repente você está num navio ali, sabe, você ali, sabe, querendo chegar em casa. Quem foi um cara que saiu para fazer uma guerra e não conseguia chegar em casa, passou 15 anos, rapaz, e se perdeu no mar, sabe, entre brumas. Ele foi mexer com os deuses, sabe, foi mexer com o deus dos mares, das águas. Como é que chama o deus das águas e dos mares, hein? Rapaz, de quem eu estou falando, certo? Porra, bicho. Mas assim, rapaz, a cabeça encurtou, rapaz, e encurtando, vou ficando por aqui, tá certo?
E ainda não achei, não tenho aqui um texto, um título, sabe, para esse vídeo, quando já são aqui 24 minutos, tá certo? Mas veja que de proveito que eu trouxe, sabe, foi essa conclusão aí, sabe, indo para lá e para acolá, sabe, percorrendo os meandros, foi que aí, sabe, no fundo o que nós temos são duas estruturas, a estrutura da moralidade num campo, tá certo, e a estrutura da ética no outro campo, tá certo? E nesse campo da ética está a política, está a economia, está ali, sabe, o mundo físico, tá certo? E no plano da moralidade está o mundo metafísico, certo? Por assim dizer, tá certo? E eu vou ficando por ali, rapaz. Acho que eu vou chamar de metafísico, sabe, para esse meu vídeo, tá certo? Para encurtar, para traduzir, sabe, essa coisa, essas brumas todas, tá certo? Essas sombras, esses corvos, sabe, aí, sabe, que não são necessariamente, aí, sabe, o animal, tá certo, e nem a cor preta, mas assim, a falta de visão, a falta de percepção, a falta de aguçamento desses sentidos que nós temos, sabe, do empirismo em nós, tá certo? Hoje, quando eu fui numa viagem logo hoje cedo de Uber, certo? Eu cheguei a falar disso, sabe, que o ser humano na superfície planetária ele vive uma crise, sabe, uma crise braba, sabe? Por um lado, pelos padrões religiosos cristãos, tá certo? Nós temos a visão edênica, tá certo? A visão do Éden, tá certo? Do paraíso, tá certo? Do Deus criador, sabe? Das criaturas, do modo geral e de uma criatura especial. Essa é a questão, tá certo? Dentre as criaturas, de um modo geral, estão as criaturas animais, tá certo? E dentro do mundo das criaturas especiais está o ser humano, tá certo? Ou a criatura especial por excelência, o ser humano, o Deus dos cristãos ali, sabe, com base no que tem ali, sabe, no Torá, sabe, veio chegou para nós dessa maneira. Então nós temos essa crise, tá certo? Nós não sabemos se somos animais ou se somos criaturas especiais de Deus, tá certo? Essa é a questão. Quando o mundo da biologia, o mundo da história natural nos puxa, sabe, para dentro do campo, sabe, de uma universalidade de seres, tá certo? Somos todos animais, tá certo? E por algum motivo, sabe, ah, dentro das espécies, certo? Uma se notabilizou por desenvolver inteligência, sabe? E inteligência que produz capacidade de abstração, tá certo? E se eleva, mas que fica tudo circunscrito ao mundo material. E eu disse que eu vou chamar esse vídeo de metafísico por quanto desses pensamentos aí, sabe, que eu produzi, sabe, acerca do mundo de Vorcaro, rapaz, sabe? Eu falei do Lacan, falei do Jung também, falei da psicanálise, lembrei. Quem introduziu isso dentro do 247 foi a Daphne, sabe? E o Atushi falou, sabe, de ganância para falar do Paulo Henrique, sabe, que foi gerente, foi presidente do Banco Regional de Brasília, tá certo? Que é comandado pelo Ibanez, eu não sei como é o nome do Ibanez, tá certo? Ibanez é sobrenome. Mas esse cara é um político, rapaz, sabe, aí, sabe, do mundo dionisíaco, rapaz, sabe, do mundo da moralidade, um ser de moralidade, rapaz, sabe? E um ser que pratica pecado, rapaz, sabe? O pecado da ganância, o pecado da avareza, tá certo? O pecado da volúpia, não tem pecado da volúpia, mas tem a luxúria, rapaz, sabe? Os caras querem se dar bem, rapaz, querem gozar, sabe, a todo custo, bicho. Aí vem o ferro, tá certo? Então eu vou chamar de metafísico, sabe, para esse vídeo, para encurtar aí, sabe, encurtar o papo, sabe, e fechar esse vídeo, para traduzir justamente, sabe, que nós somos, enquanto seres animais, sabe, inteligentes, nós temos em nós, sabe, dentro desse mundo físico dominado pela natureza, sendo natureza, nós temos ali, sabe, coisas sombrias que são o mundo da moralidade, sabe, coisas sombrias que são o mundo das crenças, das superstições, dos mitos, sabe, das lendas. De quem que eu queria lembrar, hein, rapaz, daquele Enéas? Não, não foi Enéas. Enéas foi troiano. Como é que chamava aquele rei, sabe? Ulisses, tá certo? Odisseu. Queria lembrar de Odisseu. E queria lembrar de Homero, tá certo? Porra, bicho.
para traduzir, sabe, de repente Odisseu no seu barco, sabe, perdido no oceano cheio de neblina, sabe, no oceano de noite escura profunda, tá certo? Noite de corvos. Bom dia, rapaz. Nesta sexta-feira, ontem o Flamengo, sabe, meteu 4-1, rapaz, num time da cidade de Medellín, na Colômbia, tá certo? Um tal de Independência, tá certo? Para aprender, rapaz. Não se meta, rapaz, com brasileiros, tá certo? Como disse o Lula, rapaz. Trupe! Não te mete com nordestino, rapaz. Caboclo de Caatinga, rapaz. Fico por aqui, rapaz. Digo que meu nome é Ernesto, caboclo falador. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz. Dá bom dia a cavalo, dá bom dia a cavalo, rapaz. Bom dia.